Eu vou pedir para você comentar o que você pensa de perspectiva para o país, né? O país já vinha em crise, a gente já tinha uma série de manifestações que também tomou conta do noticiário, né? Dos indígenas, movimentos sociais como um todo, estava na rua no final do ano passado. E agora eu também vi que o Lenin Moreno tentou um novo ajuste econômico, né? Com algumas mudanças, reduzindo o próprio salário. É, e aí, assim, depois desse momento trágico que a gente está vivendo, né, de pandemia, somado aos nossos problemas já históricos e estruturais, o que você pensa? E também eu estava pensando esses dias isso, assim, que eu fico imaginando como que esse povo vai se recuperar dessa quantidade de mortos entre seus familiares, famílias perdendo, sei lá, pai, mãe, marido. Eu não sei, porque eu acho que sempre a morte dessa forma, ela causa um trauma social que é muito difícil de recuperar depois, né? Porque não é uma perda qualquer, assim, as pessoas não podem enterrar seus mortos. Isso faz uma diferença muito grande para a nossa cultura, que tem isso como um dado, né? E aí eu estou pensando assim, dessa crise do capitalismo mesmo e da nossa própria história, e esse país está sendo tão abatido, né? Como que você acha que eles vão conseguir se recuperar pelo que você conhece, assim, dos guayaquilenhos? Né? Aí a questão toda é justamente Guayaquil, né? Porque essa situação a gente vê em Guayaquil ainda, ou na região de Guaias, que é da província onde Guayaquil é, mas a gente ainda não... Quito, por exemplo, eu já escutei, inclusive, que tem falando com a gente aqui, dizendo, não, a nossa sorte é que a gente tem o Yunda, que é o prefeito de Quito, que foi eleito ano passado também, e que ele tomou também algumas atitudes muito bem precipitadas, assim, precipitadas no sentido de antecipadas, né? E Quito é uma cidade que parece que não está sofrendo tanto, né? Ou não está sofrendo, na verdade, né? Está conseguindo lidar bem com a pandemia, enfim, existe um controle muito maior, existiram medidas muito mais efetivas, inclusive com construção de hospitais de campanha, o que não aconteceu em Guayaquil, né? Enfim, então, a gente vê essa situação muito em Guayaquil. Guayaquil é uma cidade, como no meu texto, esse texto não está publicado ainda, espero que seja no próximo mês. Um amigo meu Quando publicar, você tem que me passar para eu deixar aí para as pessoas que quiserem ler. Me pediu e ele disse que talvez na edição do próximo mês da Naked Plant talvez se publique, espero. Se não, eu tento disponibilizar ele de alguma outra maneira. Mas Guayaquil é uma cidade que também, por todo esse processo que eu comentei, eu digo que ela foi domesticada, né? Então, você não vê ali hoje movimentos sociais, políticos fortes, né, na cidade. É claro que as periferias elas estão se organizando, as pessoas ali, mas eu vejo um sentimento meio de nós por nós mesmos, assim, né? Muito de atender às nossas demandas do que de se organizar politicamente Para mesmo, para frente, né? isso, para tentar algum esforço de projeção mais que seja na cidade. Então, a cidade é bem domesticada. Isso é um problema porque, inclusive, Guayaquil não participou, digamos, nesse movimento de outubro do ano passado, né? A prefeitura lá conseguiu, de alguma maneira, mobilizar e mudar o discurso e se defender e dizer que não, nós estamos aqui defendendo a cidade porque centrando no que havia acontecido de destruição do equipamento público em Quito, coisas do tipo, né? Então, enfim. Mas o Jaime Nebot, que foi o ex-alcalde de Guayaquil, ele vinha se projetando como uma figura possível para as eleições presidenciais do próximo ano, que vai ser em fevereiro, né? Então bem perto, bem próximo, vai ser no início de fevereiro, as eleições presidenciais. Ele vinha se projetando para isso, mas em outubro ele já perdeu um pouco do seu capital político quando ele fez um comentário numa entrevista na televisão. Nesse dia, que foi justamente no dia 9 de outubro, que é o dia da independência de Guayaquil, eles fecharam a cidade, mais ou menos, né, e tentaram fazer ali um movimento como que aqui vamos defender Guayaquil. E aí perguntaram, e os indígenas que estão se mobilizando? Ele diz, os indígenas que fiquem no Páramo, né, que é a região da Serra. Isso teve uma repercussão extremamente negativa, né? Um comentário extremamente racista que ele fez na televisão, ele teve que se desculpar depois, então ele perdeu muito capital político nesse evento, nessa situação.
Agora também, porque a prefeita de Guayaquil foi uma das mais criticadas. Inclusive, ela tomou uma atitude que pode ser considerada, inclusive, como crime humanitário, porque um avião que chegava da Espanha, né, para recolher espanhóis que estavam no país, isso lá no começo, né, do movimento, que tinha autorização, inclusive, para aterrissar no aeroporto de Guayaquil, ela simplesmente obrigou alguns carros municipais, automóveis, que se estacionassem na pista para evitar que o avião aterrissasse. E isso é um crime, na verdade, é um crime, pode ser considerado um crime humanitário, inclusive, né? Enfim, então ela foi muito criticada. Inclusive, eu vi um meme ontem que alguém dizia assim: você esperava ter o Yunda, que é o prefeito de Quito, e acaba tendo que lidar com a Cíntia Viteri, que é a prefeita de Guayaquil. Sim. Foi gênero, assim, né? Então, fazendo muito essa comparação. Entre Quito, então essa disputa permanece, né? Mesmo... Não, essa disputa eu acho que é perene no Equador, sempre existiu e acho que vai sempre existir. Mas, nível nacional, o Guayaquil nunca conseguiu, mesmo sozinho, por ele mesmo, ter projeção nacional. Eu acho que, nesse momento, menos ainda, né? Então, mas os movimentos, os grupos mais populares, né, as parcelas mais populares de Guayaquil, eu acho que eles têm nas eleições um momento ali, de fato, de se expressar, porque é onde a voz deles, de alguma maneira, aparece mesmo, né? Então, aí a gente vê que nas eleições, esses grupos políticos, eles, ainda que sejam hegemônicos, eles não são tão hegemônicos. Você vê que a própria Cíntia Viteri não é que ganhou com 80%, ela ganha com 55%, 60%. Tem uma parcela grande da população ali que já entende isso, mas não consegue se manifestar. Então, acho que isso vai se refletir nas eleições nacionais, de alguma maneira, né, com essas figuras mais associadas a Guayaquil não conseguindo ter projeção. Espero eu que as lideranças que conquistaram projeção, né, como o Leônidas Isa, do movimento indígena de Cotopaxi, né, até o Iaco Pérez, que agora é governador, bom, lá eles dizem prefeito, né, de Azuay. Eu acho que são figuras importantes que podem ter alguma projeção nacional e talvez aí chegar a assumir a presidência, porque nós temos aí o Lasso, que é um ex-banqueiro, na verdade ele ainda é banqueiro, ele não é parte do grupo societário do Banco de Guayaquil, mas ele é conselheiro do Banco de Guayaquil, enfim, ainda tem uma participação importante no banco. Ele perdeu as 2 últimas eleições, né? Perdeu o Correia e depois o Lenin Moreno, mas foi a força opositora mais importante. Temos o Jaime Nebot, que deve vir aí, mas eu acho que ele já não tem essa força toda. E tem o atual vice-presidente, que ele está utilizando o momento para tentar se promover, que é sempre um risco muito grande, né? Ele pode, sim, com a ministra... Era um cálculo político, né? Na tragédia. Porque o Lenin Moreno, eu acho que no movimento de outubro do ano passado, o último que ele tinha de capital político já foi para o ralo, ele de fato já não tem nenhuma expressão. Ele também não pode se reeleger. Mas tinha a Maria Paula Gomo, que é a atual ministra de governo, que ela também estava se projetando, mas ela também, como ela foi o principal mando da polícia nas manifestações, e isso foi muito claro para as pessoas, que a polícia utilizou de uma força muito desproporcional nas manifestações. Sim, com tanque, né? Tinha tanque na rua. Além das mortes e várias coisas, que aí o discurso é sempre um discurso muito inconsistente de tentar ainda ter o Rafael Correa como um elemento político importante, né? Porque tanto nas manifestações como agora, eles tentaram utilizar estratégias de dizer que eram grupos da internet situados na Venezuela e no México, entrou também no bolo, né? Que estavam, grupos correístas que estavam disseminando notícias, informações falsas pela internet. Eles utilizaram essa estratégia em outubro, né, que claramente não funcionou, porque as pessoas, aí sim, os meios de comunicação comunitários, como foi em Quito, né, em Quito existe uma mobilização, uma organização social muito mais consistente, forte. Os meios de comunicação comunitária, eles deram conta mesmo de
de ser uma contravoz aos meios oficiais. Sim, com força, né? E com força. Muita força. Imagino que vamos ter trabalhos interessantes aí para ver mais adiante sobre isso. E então ficou muito claro, né, que esse discurso era uma tentativa de criar uma narrativa, mas que não era forte, assim, de atribuir ao correísmo tudo isso. Houve perseguição política depois disso, tudo mais. Enfim, então a Maria Paula Romo está muito associada a isso. E eu acredito que ela, não sei, é uma incógnita ainda o quanto que a Maria Paula Romo, como presidenta, eu acho que ela já não consegue, né? Mas talvez como vice na chapa do atual vice-presidente, o Otto Sonnenrose, que é também guayaquilenho, mas é jovem, tem aquela figura do empreendedor, enfim, né? Talvez ainda é inconsistente, mas talvez eles consigam, de alguma maneira, se promover nesse momento. Mas acho que está em aberto. Do movimento indígena, dos movimentos sociais, eu não vi ainda uma declaração pública de algum projeto, né, para as eleições presidenciais. Mas eu tenho expectativa de que sim exista, para que isso possa, enfim, ter contrapontos aí, porque de Guayaquil, de fato, eu acho que as forças políticas de Guayaquil não vão ter projeção nacional. Eu acho que isso vai refletir muito no sentimento da população em Guayaquil, principalmente as camadas mais populares, que isso vai se ver refletido, expresso nas eleições. Então, a expectativa é isso. Acho que a expectativa em termos políticos e institucionais mais próximas é como tudo isso vai se traduzir nas eleições, né? Né? Eles E na tentaram. própria forma de luta das comunidades, né? Porque como é que eles vão enfrentar essa crise com convergência de muitos elementos, né? Pandemia, uma crise do próprio país e da própria América Latina como um todo, que já vem né, com intervenções externas, tipo Bolsonaro, Trump e outras coisas. Então, assim, eu acho que a situação é bem problemática. Eu pensei isso ontem, assim, se antes a gente não tinha muita consciência que a América Latina vive um estado de permanente crise, acho que agora isso está revelado também, né? Porque não tem como. Porque é isso que as pessoas falam assim, porque as periferias estão sofrendo. Eu falo, gente, mas eu que vim de uma periferia em São Paulo, a gente sempre teve numa situação de calamidade, assim. Sempre teve pouco acesso, sempre teve. Então, assim, não é um fato novo, mas é um fato mais agudo, né? Sim, exatamente. E escancara, assim, né, toda enfim, essa necessidade, a falta de assistência, porque, por exemplo, né, você não ter um sistema público minimamente em condições de atender que seja uma parcela é, expressiva da população, isso se reflete, inclusive, nas camadas mais favorecidas da população, né? Por exemplo, porque no Equador, por exemplo, não importa, em Guayaquil chegou ao ponto, não importa se você tem um plano de saúde, se você não tem atendimento, né? atendimento, você tem que torcer para não ficar doente. Claro, tem os privilégios de quem pode ficar em casa e às vezes não se expor, né, para não ficar doente, mas mesmo para quem não tem, né, e aí você vê, debilitar o sistema de saúde foi um erro assim que fica muito claro agora, né? Que foi um erro. Agora, eu acredito que isso não é também suficiente. Não. Porque nunca foi prioridade também, né? E tem sempre essa sensação de que, bom, depois passa e todo volta ao normal, né? Enfim, os interesses são outros. Mas eu espero que sim, claro, que de fato que sirva pelo menos para romper, né? Em Guayaquil, pensando em Guayaquil, já vão para 30 anos desse mesmo grupo político no poder, esse mesmo modelo de modelo econômico, modelo social, que sirva pelo menos para romper, né, criar algum tipo de ruptura e que existam organizações, né, os movimentos sociais consigam de alguma maneira se organizar na cidade, né, porque isso eu percebo Guayaquil como uma cidade muito carente disso, né, que não tem a ver necessariamente com o histórico da cidade. Guayaquil já foi palco de movimentos sociais importantes, né, de greve. É a cidade mais, digamos, mais industrializada, então onde tem uma classe trabalhadora
significativa. Então, já tivemos aí em Guayaquil movimentos importantes, mas ultimamente a gente não vê essa organização. Em termos políticos, né? Como eu disse, a gente vê essas organizações das comunidades tentando resolver seus problemas mais urgentes, mais emergentes. Sobreviver mesmo, né? Sobreviver, exatamente. Isso a gente vê, mas que isso se desenvolva para alguma ação política mais efetiva e de resistência mesmo contra esse grupo. Eu espero que isso aconteça nesse momento e eu acho que é um momento, pelo menos, propício para isso, né? Esperemos que aconteça. Sim. Então eu vou encerrar. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Quer deixar algum recado aí? Quer divulgar a si mesmo? Não, divulgar ninguém. Não, eu espero que tenha, de fato, alguma maneira contribuído para entender um pouco mais, né, Sim, sim. a dinâmica, essas diferenças, né, que a gente tem, essas semelhanças que nos aproximam, mas as particularidades que fazem cada lugar, cada país ter a sua enfim, a sua identidade, né? E também eu acho que o Equador é um país que os brasileiros poderiam se interessar mais em conhecer, né? Não apenas, né, pelo seu histórico, que a gente tem ali coisas muito interessantes, mas também, enfim, né, pela cultura, a diversidade cultural do país. É um país pequeno, mas com uma diversidade assim tão Enorme, sim. diversidade em todos os sentidos, né? Cultural, geográfica. Eu sempre falo Olha, isso. eu sempre faço esse esforço, assim, eu acho que esse canal, eu sempre tento fazer debates e vídeos que nos levem a olhar para os nossos vizinhos, assim, né? Porque quando eu comecei a estudar América Latina foi um pouco a minha ideia, assim, entender por que que eu vivia aquela realidade, entender a minha condição e a condição de quem estava ali no meu entorno, né? Eu acho que muito mais do que olhar para a Europa, olhar para os Estados Unidos, a gente tem que olhar primeiro para si e para o que está em volta. Então, nesse sentido, eu sempre fico meio triste, mas eu tento me esforçar, assim, numa contracorrente de colocar, olha, como nós temos similaridades, né? Assim, como a gente tem esse histórico colonial e todo esse histórico de lutas que são muito comuns. E mesmo com as divergências, a gente sempre consegue aprender. Eu aprendi um monte no Equador. Acho que, assim, é, quando eu fiquei lá alguns meses, assim, quando eu voltei, eu fiquei pensando como eu me tornei outra pessoa, assim, no entendimento, no convívio com as comunidades, aprender coisas que no Brasil eu não tive oportunidade, por exemplo. Né? Então, Exatamente. eu acho que olhar para a América Latina e perceber, a gente se vê neles, né? Eu não me senti uma estranha lá. Você não me sentia assim. Os indígenas que eu conheci, eles me tratavam como alguém deles, né? Alguém que fazia parte daquele, que mesmo brasileiro, eles me viam como alguém muito próximo a eles. Exatamente. Então, isso para mim é nossa certa irmandade latino-americana. Assim, sempre tento trazer isso à tona, porque eu acho que é importante a gente se unir e pensar, né, como que a gente pode sair dessa condição que é comum a todos nós, né? Claro. E conhecer também o que está sendo dito por lá. Sim, Eu é também acho verdade, ler as MIS, ler as notícias, né? que lê muito, principalmente agora também, né? Muitos pensadores, aí muita gente que está escrevendo sobre todo esse momento a partir de um olhar, às vezes, muito da Europa, enfim, que são interessantes, significativos também, mas olhar também para que essas pessoas aí na América Latina também estão pensando, porque a gente vai ver que a gente se identifica muito mais, faz muito mais Sim. sentido quando você E que escuta. escreveram a partir das nossas questões, das nossas urgências, né? Para resolver nossos problemas. Então, acho que é bem importante. Mais do que só pensar, a gente também tem que tentar resolver os problemas. E muitos dos nossos teóricos na América Latina fizeram esse esforço. A gente tem que reconhecer isso. Né? Não fizeram e tem muito para contribuir, inclusive no momento atual, né? É importante. Então, na verdade, o que eu faço normalmente que eu tento fazer é isso, também, pô, vamos olhar aqui para o lado, vamos olhar para nós mesmos e ver que a gente tem muita coisa muito boa e muito interessante também para poder compartilhar uns com os outros, né? Sim, sim. Bom, obrigado. Eu vou desligar aqui. Deixa eu parar de gravar.